Salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca, um projeto que tem a finalidade de resgatar todos os acontecimentos que houveram na comunidade. Essa comunidade foi criada em 1947 e, a partir de 1957, ela começou com as primeiras habitações. Lembrando que essa comunidade, por volta de 1979, teve sua primeira associação de moradores, e quando chegou por volta do ano 2010, 2012, tivemos um processo de remoção. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que foi fundamental para que todos nós pudéssemos continuar na nossa comunidade. Estamos trazendo a companheira Maria Lúcia de Pontes, defensora pública, ex-defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, mas será sempre a nossa eterna defensora. E ela agora vai se apresentar, vai falar um pouco sobre ela. E, de antemão, agradecemos a sua participação. É muito importante tudo que você falar aqui, que vai ficar para a posteridade. Com a palavra, Maria Lúcia de Pontes, nossa defensora. Boa tarde a todas, todos. Obrigada, agradeço o convite de estar participando aqui parte dessa memória, né, da comunidade indiana. Eu sou a Maria Lúcia de Pontes, já fui brevemente apresentada. Estou aposentada da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. No momento, estou na superintendência do INCRA, à frente da superintendência. E tenho muito prazer, muito orgulho de ter compartilhado uma parte da história da comunidade indiana, que a gente agora vai colocar aqui um pouco dela para vocês verem. Agradeço aí o Marcelo, né, que me colocou desse projeto que me parece muito importante, e parabenizo o Marcelo e todos os companheiros e companheiras que estão aí à frente desse projeto. Por favor, contextualize para a gente o que é o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado. Então, esse núcleo foi criado na década de 80, inspiração do nosso sempre, né, memorável Miguel Baldez, e é um núcleo que foi criado dentro da estrutura da Defensoria Pública e atua no município do Rio de Janeiro, fazendo a defesa das comunidades e grupos de famílias que estão brigando pela sua moradia. Esse núcleo inicialmente ele era um núcleo isolado, depois nós, no trabalho que nós fizemos nele, hoje é um núcleo que está dentro de uma coordenadoria, de uma coordenação de regularização fundiária e segurança da posse. É um núcleo que tem uma história importante e que a Indiana, inclusive, participou dela, né, Marcelo? Então, esse é o núcleo de terras e habitação da Defensoria Pública, que está dentro da estrutura da Defensoria e dentro da Coordenadoria de Regularização Fundiária. Então, agora a gente vai iniciar a nossa história propriamente dita, para que os moradores saibam como é que se deu todo esse processo, como é que foi a sua vida aqui, como é que foi suas atividades, as pessoas que participaram desse processo, que são referência do LUT, porque você não trabalhou sozinho, isso é claro. Teve os Sim. estagiários, teve as pessoas que fizeram o contralaudo. Então, agora esse é o momento de você mencionar toda aquela parte que muitas das pessoas desconhecem que houve, né? O trabalho que não era continuado, que não era visto aqui na comunidade, mas a gente sabia que 24 horas você não parava de pensar na gente, porque você tem que se debruçar, tinha que estudar, tinha que entender tudo. Enfim, é essa parte que é de suma importância para que todos entendam a importância do LUT na nossa luta e foi para nós permanecermos aqui. Então, agora você vai falar essa história que ninguém sabe como Uhum. que aconteceu, essas reuniões, tá bom? Tá bom. Então, começando aí do início, né? A comunidade procurou o núcleo de terras, indicada aí pela Pastoral de Favelas, né? Eu acho que essa história, eu acredito que a Pastoral vai contar. E nós estávamos, inclusive, num processo de luta interna na Defensoria
em defesa do núcleo de terras, porque aí é um paralelo, né? Naquele momento. Eu tinha acabado de voltar para o núcleo de terras, eu tinha passado no núcleo de terras, criei a coordenadoria junto com outros companheiros defensores e fui coordenadora. Depois eu saí e voltei para a minha titularidade, que era em São Gonçalo. Em 2011, aconteceu um certo movimento interno da Defensoria, e em 2012 abriu a titularidade do Núcleo de Terras e eu voltei. E voltei aí isolada. Eu estava muito isolada naquele momento, mais isolada internamente na Defensoria. Mas nós tínhamos uma conexão com os movimentos sociais, Pastoral de Favelas, tinha o Conselho Popular, e eu atuava muito com esse grupo que estava fora da Defensoria Pública. E foi nesse momento que a Indiana veio para o Núcleo de Terras e caiu na minha pasta, vamos dizer assim, cada defensor recebia um processo e eu recebia a Indiana. E aí fui conhecer a Indiana com a Pastoral de Favelas. Eu sempre atuei muito em parceria com os movimentos sociais e conheci as lideranças naquele momento que estavam buscando apoio, o Marcelo, a Maria Inês, a Maria do Socorro, seu Antônio, que inclusive faleceu, né, nosso querido seu Antônio. E outros companheiros, que aqui eu não vou me estender nisso, mas outros companheiros que faziam parte ali de o que a gente chamava de. Não era associação, né, Marcelo? Era a. Ai, como é que chamava? Agora me deu branco na cabeça. Então, na verdade, o que que acontece? Quando nós fomos procurar o NUT, vocês mesmos falaram que nós tínhamos que criar uma comissão Comissão, representativa. Então, nós éramos, exatamente. na verdade, a comissão de moradores da comunidade indiana, a comissão Exato. que participou das negociações. Exato, exato. Obrigada, Marcelo, por você me lembrar, porque era muita coisa. Exatamente. Quando nós recebíamos uma comunidade que não tinha uma associação muito forte, atuante, nós orientávamos a criar uma comissão de moradores com representação de preferência por ruas, né? A gente tentava ter uma comissão bem representativa da comunidade. Nós demos essa orientação para os moradores, eles criaram a comissão de moradores da Indiana, e foi isso. E aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar o processo da Indiana. Era um momento de uma política de remoção na cidade toda, né? Não era só ali na Tijuca, mas na cidade toda. E usavam muito na Indiana a questão do risco. Nós tínhamos, a gente trabalhava com um grupo de estagiários muito comprometidos, mas, em determinado momento, eu percebi que a gente precisava de apoio e entrei em contato com vários companheiros, arquitetos, engenheiros, e pedi socorro, porque nós precisávamos criar um contralaudo, que né, o Marcelo chamou de contralaudo, mas uma defesa técnica para a comunidade. Naquele momento, o núcleo não tinha ainda uma coordenação técnica, hoje o núcleo tem, mas na época não tínhamos. E aí eu, no desespero, mandei e-mail para todo mundo, mandei mensagem, e apareceu uma professora da UFRJ, né, a professora Luciana, que depois me indicou a professora Juliana. E a Luciana, junto com alguns outros professores, me acompanharam numa visita à comunidade e produziram um documento que era o que eu precisava para apresentar para a prefeitura. Naquele momento, nós estávamos um diálogo com a prefeitura para apresentar uma defesa técnica, né, que dizia o seguinte: a comunidade não estava em risco, né, não existia um risco eminente para todas as casas da comunidade. E com esse documento, nós conseguimos apresentar isso como uma defesa da comunidade, inclusive foi um dos instrumentos do processo. E esse grupo de professores, né, depois desse grupo de professores irem à comunidade, restou a professora Juliana, que com seus estagiários, e tinha um núcleo também na UFRJ, que passou a trabalhar com a comunidade, né? O Marcelo lembra disso, né? Os estagiários, alunos, na verdade, alunos, bolsistas da professora Juliana, fizeram um trabalho de acompanhamento técnico. Professora, nessa época, só para contextualizar,
A professora Juliana Canedo, ela já deu o seu depoimento aqui já, foi muito rico, e falou muito Sim. bem de você, tá? Ah, tá, Então, assim, obrigada. justamente foi aberta uma cadeira, né? Eu falo cadeira porque a gente não sabe qual é esse termo técnico, mas foi aberta, tipo, um período que se dedicava a estudar a comunidade indiana. Claro que tudo isso alinhado com o Núcleo de Terras de Habitação, que era o NUT, e era capitaneado pela professora Maria Lúcia, e nessa sinergia com a academia, produziu não somente uma capacitação para nós moradores, que naquele momento a gente se encontrava assim, intenso aprendizado de tudo, porque primeiro que a gente não tinha formação acadêmica, primeiro que a gente estava emocionalmente desestabilizado. Então, ao mesmo tempo que esses estudantes estavam compartilhando seus conhecimentos para com a Defensoria Pública e realmente mandando informações técnicas, nós estávamos fazendo parte desse projeto, participando, indo a reuniões, escutando, falando como é que a gente via toda aquela situação. Foi muito boa essa iniciativa por parte do Lute. Eu acho que, de repente, eu posso até falar assim, de brincadeira, eu acho que foi imprescindível isso, porque eu acho que se não fosse a academia, nessa dobradinha com o poder público, né, a defensoria pública, eu acho que a gente não teria tido tanta força, né? Enfim, Sim. pode continuar, por favor. Sim, não, isso é importantíssimo a gente colocar aqui. Como o Marcelo falou, não foi um trabalho isolado. Eu não fiz um trabalho sozinha. Eu tinha a certeza de que a comunidade precisava se relacionar primeiro com outras comunidades, que era o Conselho Popular fazia isso, né? Eu também fazia um atendimento coletivo na minha esfera de trabalho, né? Porque naquele momento o núcleo estava ainda desorganizado do ponto de vista político, vamos dizer assim. Mas eu entendi que era importante a gente ter esse apoio da universidade. E eu sempre agradeço, Marcelo, sempre agradeço a professora Luciana, porque apesar da Juliana ter pego a comunidade, como inclusive foi a matéria de estudo dela, né? Ela usou a comunidade indiana para fazer a sua tese. Foi a Luciana, a professora Luciana, que me respondeu de imediato. Falou, Maria Lúcia, o que você precisa que a gente faça? Eu falei, eu preciso que vocês façam um estudo na comunidade para contrapor o que a prefeitura estava dizendo. E aí a gente fez reuniões, várias reuniões, para explicar o que eu precisava dela, né? E depois ela foi à comunidade com a Juliana, depois ela terminou se afastando, mas porque a Juliana ficou à frente, né? Então, naquele momento, realmente é muito bonito lembrar, né, Marcelo, que eu vi assim a comunidade junto com a universidade e a defensoria, nós fazíamos um trabalho comum, né? Nós fazíamos reuniões, eu fazia um termo para eles que eles atuaram como nossos parceiros, né? Colaboradores técnicos mesmo. Então, eu assinava até um documento para a Luciana e para a Juliana para confirmar assim, a atuação da universidade com a minha DP, que a gente chamava, né? Não era todo o NUT ainda. E esse trabalho foi imprescindível, Marcela, você tem toda a razão. Se não fosse esse trabalho, eu tenho muitas dúvidas do resultado positivo que nós tivemos no processo, inclusive, sabe? Foi Professora, muito importante. nós como moradores, por mais que a gente achasse que sabia alguma coisa, a gente não tinha palavras para falar algumas coisas que precisavam ser inseridas naqueles documentos que você enviava para o devido processo legal. Então, Uhum, eles tinham todo esse cuidado de realmente fazer um relatório e estar totalmente embasado dentro de um contexto que ficava até melhor, porque senão o trabalho iria se estender, ou seja, a gente ia estourar os prazos. E uhum, uma coisa que eu acho que é muito importante falar, professora, que tanto o processo em si que serviu para frear a prefeitura naquele momento, eu acho que é muito importante falar sobre essa liminar que a senhora criou naquele momento e que foi fundamental no dia 10 de dezembro de 2012, porque se não fosse aquela liminar, porque tudo era em cima da liminar. Em cima da liminar, a gente viu
houve todos aqueles outros desdobramentos. Mas aquela liminar ela foi tão clara, tão objetiva, que a gente ali, a gente passou a perceber, hoje eu percebo isso, todos nós aqui mudamos a nossa maneira de ser, a gente não é mais o mesmo depois daquele documento, o primeiro que norteou, porque a gente passou a entender que nós éramos cidadãos, a gente não tinha essa visão. A gente pensava que a gente estava lutando porque a gente ia perder um bem material. E depois dali a gente começou a ver que não era só o bem material, era nosso direito como cidadão, era nossa identidade como brasileiro, sabe? Então a gente começou essa liminar, na verdade, ela assim, nessa situação que a gente se encontra hoje, fazendo esse museu de memórias, ela vai ter um lugar especial, porque ela conseguiu mudar toda a nossa vida. Nós que participamos diretamente, eu acredito até que participou diretamente, que até hoje alguém fala, liminar. Não sabe Uhum. por quê. E eu gostaria É. que você falasse como é que você conseguiu idealizar esse documento e ele ficou tão perfeito, porque por mais que a Procuradoria do município tentasse embargar, tentasse destoar, você falava, a liminar, eu não vou sair desse meu ponto. E você foi traçando aquele ponto, ou seja, você não mudou nunca a narrativa. Fala, por Sim. favor. Sim, então. Como, na verdade, a gente estava cuidando de uma comunidade consolidada, né, Marcelo? Eu falava isso. Era uma comunidade consolidada, com muitos anos de existência, tinha muitas provas, a gente conseguiu colher com vocês muitos documentos que comprovavam o tempo de existência da comunidade. Então, primeiro, é como você falou, a gente teve que estudar, eu contei, claro, com os meus estagiários e com algumas experiências anteriores, mas nós tivemos que estudar, mas em cima da história de vocês, né? Então nós pegamos, não sei se você lembra, eu fui várias vezes na comunidade, peguei relatório, né? Relato das famílias, fotos, vocês levavam várias coisas para mim e eu montei a ação, que a ação, ela dizia basicamente que vocês eram uma comunidade consolidada, então vocês tinham direito de regularização e de urbanização. E que se a prefeitura tivesse que fazer qualquer intervenção, ela precisava demonstrar o que ela iria fazer, os riscos que ela iria, que elas estavam alegando, elas precisavam provar. Então, nós pedimos na ação, né, um pedido liminar que era não fazer nenhuma demolição enquanto não comprovasse a necessidade daquelas não, porque eles não chamavam de remoção, eles falavam que iam fazer acertos na comunidade, né? Então a gente falava isso. E eles também tentavam negociar com as famílias. Então nós dizíamos que eles tinham que provar que qualquer intervenção na comunidade não causaria risco às outras famílias que não estavam de acordo, porque eles também trabalhavam, não sei se você lembra disso, mas evidentemente você deve lembrar, eles trabalhavam com aquelas famílias que queriam negociar com eles, né? Então nós tivemos que fazer um documento assim, mostrar para o juiz que não se tratava de um direito individual, mas era um coletivo. Então, qualquer intervenção ali em uma família poderia atingir as outras. Então, precisaria de um plano. Eles tinham que apresentar um plano, um projeto de intervenção na comunidade. E isso eles não conseguiram apresentar. E por isso veio a liminar, né? Então, a juíza, até inclusive um dia desse eu tive com ela, eu encontrei essa juíza, eu não falei com ela, mas eu olhei com ela, lembrei dela, falei, nossa, essa juíza deu uma liminar para gente, né? Era Maria Tereza, deu uma liminar dizendo isso, que a prefeitura precisava, antes de qualquer intervenção, apresentar esse plano, esse projeto de intervenção na comunidade. E aí essa liminar foi o que a gente usava para dizer, olha, vocês têm que cumprir ela. Ela disse que vocês têm que apresentar um plano da intervenção de vocês, da necessidade de que intervenção, de que não vai atingir outras casas, e a gente trabalhava com isso. E essa liminar realmente segurou o nosso trabalho todo na comunidade. Eu sempre digo o seguinte, Marcelo, e para a comunidade indiana isso foi bem, bem exemplar. Nada disso daria certo também se internamente vocês não tivessem se organizado de uma maneira de não destoar tanto. E por isso que nós tínhamos muito cuidado, eu lembro quantas e quantas reuniões nós fizemos, muito cuidado em que vocês estivessem firme
em relação àquela liminar mesmo, né? Que vocês não fugissem, fizessem acordos paralelos, porque isso a prefeitura, você lembra bem, ela tentava fazer acordos com pessoas, né, paralelos, e a gente falava, não pode fazer isso, porque isso pode ruir a defesa de vocês. E aí vocês realmente trabalharam muito bem essa defesa, usando a liminar como, vamos dizer assim, o salvaguarda da comunidade, né? Então era isso, né? Nós tivemos realmente, primeiro, nós tínhamos argumentos jurídicos muito bons, né? Nós tínhamos argumentos suficientes. Mas nós tivemos também a sorte de pegar um juiz, né? E eles tentaram, inclusive, agravar, mas não conseguiram, porque a gente não pedia nada demais, pedia só que eles apresentassem o plano de ação deles, né? Que eles não tinham plano de ação, né? Mas nós tivemos sorte do juiz ter uma sensibilidade, e no tribunal eles não conseguiram cassar a liminar, né? Então, basicamente com essa liminar que nós conseguimos trabalhar até o final com vocês, né? Então, eu lembro também uma fala que eu posso fazer agora com propriedade. Eu vejo que havia uma preocupação da prefeitura, mas essa preocupação ela não se mostrava tão clara assim. Por exemplo, a gente sabia que tinham pessoas aqui realmente que precisavam de uma moradia melhor, mais Sim, estruturada, mas eles não souberam abordar de uma forma clara é, essa preocupação. Então, assim, quando eles chegavam, tipo, a minha residência e de outras pessoas que fizeram parte do movimento, eles simplesmente eles olhavam e diziam, essa aqui não presta. Aí você fala assim, gente, mas vê só, nós temos clara certeza que tem pessoas aqui que precisam de uma moradia digna e que a gente até torce para que ela seja contemplada, né, que morar carioca. Mas você chegar na minha casa, que está totalmente estruturada, está lá, ajeitada, e você falar que ela não presta, aí a gente ficava olhando assim, mas qual o critério? Então, eu acho assim, a abordagem ela foi muito agressiva e depreciativa, sabe? A gente foi muito estigmatizado, a gente estava sendo colocado numa situação, é como se eu vejo hoje. Hoje nós temos um entendimento melhor. Então, assim, alguém oferece um copo d'água. Eu acabei de beber água agora, é claro, eu estou com a barriga cheia. Alguém me oferece água, eu falo, não, muito obrigado, agora eu não quero beber água. Mas eu vejo outra pessoa que está precisando beber água, eu falei, vamos oferecer água para essa pessoa. E eu via que a pessoa estava querendo uhum. empurrar um copo d'água, quando na verdade eu já estava satisfeito. E eu falei assim, gente, mas como é que é isso? Isso é dinheiro público, isso é verba pública. Tem pessoas por trás disso que poderiam muito bem diagnosticar quem estava precisando de ajuda e ajudar, não me obrigar sabe, a goela abaixo, não, você vai beber esse copo d'água e acabou. Não, mas eu vou passar mal, não importa. Então, assim, é, nós, a gente viveu um período que a gente realmente teve uma aula histórica de cidadania ali. Porque a gente se surgiu quando a gente viu que a gente não tinha valor como ser humano. Sim. A, E mi- é, a história de vida realmente de algumas pessoas aqui, ela foi totalmente mudada porque a gente viu assim, nossa, mas aquele companheiro, aquele nosso vizinho ali, ele precisa de atenção. Você não vai dar atenção para ele? Não, eu quero te convencer. Eu falei, não, mas você não tem que me convencer, você tem que ajudar ele. Então, assim, realmente resistir da forma que a gente resistiu, até hoje a gente se pergunta, que a gente conversa entre si, porque naquele momento a gente não queria ceder, não tinha como ceder. E a então, gente era chamado de separado, e isso. isso Não, é isso que eu era ia falar. terrível. Na verdade, o projeto da prefeitura não era fazer esse trabalho que você está falando, que era o que a gente colocava no processo. E é o que foi a Juliana, com a equipe dela, que foi fazer. Olhar realmente aquelas casas que estavam realmente num lugar que precisavam ser realocadas, né? Que esse era o trabalho, né? A Luciana, quando foi lá, também ela olhou isso. Na verdade, a gente sabia, como você disse, que tinham casas que precisavam ser realocadas, né? E ter feito um trabalho de urbanização ali interno. Mas eles não queriam isso, eles queriam realmente tirar todo mundo. E, evidentemente, para tirar todo mundo, eles precisavam convencer os mais resistentes, que eram vocês da comissão de moradores.
Então, eles precisavam pegar as pessoas mais resistentes, com casas mais, vamos dizer assim, melhores, porque eles sabiam que teriam pouco argumento contra vocês, seria mais fácil falar com as famílias que estavam lá na beira do rio, estava mais perto do rio, do que vocês, que estavam mais afastados, com as casas mais bem estruturadas. Então, eles faziam um convencimento a vocês, porque eles sabiam que se convencesse vocês, os demais sairiam, assim, num vento, né, num sopro. E foi essa a importância da comissão. E por isso que a gente sempre trabalhava com comissão, Marcelo, porque as comissões que a gente pedia para ser criadas eram nossos focos de resistência. A gente conversava com vocês, não dava para conversar com cada morador, mas a gente conversava com vocês e tentava que vocês fossem, né, os agentes de informação dentro da comunidade. A gente sabe dos problemas internos, e a Indiana foi uma comunidade que, como eu lidei muito com aqueles problemas internos que passaram. Mas eu sabia que se a comissão tivesse convencida, seria mais fácil, né? Teve um ou outro da comissão que depois ficou um pouco sem convencimento, mas a gente trabalhava com essa ideia. E por isso a importância do trabalho da universidade também, porque eles ajudaram nisso, fazer o trabalho de autoestima de vocês, de olhar a comunidade, pegar a história, os meninos que ficavam lá com vocês, os estudantes, né, fazendo um trabalho cultural. Então, eu sabia que não era só fazer um processo, que é mais fácil. Eu poderia sentar na minha mesa, fazer um processo, entrar, despachar com o juiz, até conseguir uma liminar e largar para lá. Que aí a própria prefeitura tomava conta de vocês. A ideia não era essa, a ideia era trabalhar realmente a autoestima vamos dizer assim, o poder de vocês se apoderarem dele. E vocês foram brilhantes nisso. Não tenho, eu tenho muito prazer, muito orgulho de tudo, apesar de todos os percalços que a gente passou naquele momento, né, Marcelo? Foram muitos. Mas, assim, apesar de tudo, eu tenho muito, muito orgulho do trabalho que nós fizemos juntos ali na comunidade. Eu acho que nós temos, assim, eu tenho certeza que nem todas as pessoas puderam aproveitar, né, esse momento, mas eu tenho certeza que você, a Inês, a Socorro e outras pessoas dali da comunidade tiveram a oportunidade de crescimento, né, de um crescimento político, de um crescimento de cidadania, como você está falando, né, que vocês não são objetos que podem ser tirados, né? Vocês não são lixo que podem ser removidos, retirados de um lugar, só porque a prefeitura tem um projeto bacana para a cidade que não inclui vocês. Vocês têm direito à cidade. Então, esse era o nosso argumento. A comunidade tem direito ao espaço que ele construiu. Eles precisam melhorar, ok, mas eles precisam participar dessa melhoria. Não pode ser de cima para baixo, né? E foi isso que a gente tentou trabalhar naquele processo, e eu acho que o processo foi um instrumento, Marcelo. A gente sempre fala, o processo é sempre um instrumento, né? É um instrumento de conhecimento, de autoconhecimento. O mais poderoso é o que acontece dentro da comunidade, com as pessoas da comunidade. E são as relações que a gente consegue estabelecer naquele processo. E nós tivemos muita sorte, né? Nós tivemos a sorte de ter a Pastoral de Favelas, nós tivemos a sorte de ter as outras comunidades de lideranças, e nós tivemos a sorte de ter a universidade do lado de vocês. Então, tudo isso foi um conjunto de fatores que favoreceu muito a comunidade. É isso que eu posso dizer. Então, a gente já está caminhando para o nosso final aqui. Foi um belo depoimento, um belo bate-bola aqui, né? Sim, sim, E eu agradeço muito a sua participação, realmente foi muito satisfatória, porque a gente relembrou fatos que muitos desconheciam. Ou sim. seja, a luta não foi de um só, não foi de dois, não foi de um grupo de 50, mas foi de todos nós, todos que aqui participaram. Para você ter só noção, a gente está entrevistando todas as pessoas que fizeram parte desse processo. Todas. Muito bom, A gente muito bom. já a gente já está com várias entrevistas já, e o depoimento, todos é, assim, é como se fosse uma cadeia, né? A cadeia que eu digo, uma corrente, vários elos ligados, Pastoral de Favela, Conselho Popular, ITERJ, tem muita gente envolvida nessa luta e muita gente que fez a gente mudar a nossa maneira de se expressar. Hoje a comunidade indiana ela é participativa em muitas coisas. Você nem imagina como é que a gente... Olha, a gente até às vezes recusa convite para participar de certas coisas, mas onde a gente chega,
a gente sabe que a gente não vai resolver, não tem a pílula mágica, mas a gente aprendeu com essa luta a saber perguntar, a saber buscar. E muito antes do grupo do WhatsApp, muito antes do Google, foi na caminhada, nos movimentos sociais, foi no companheirismo ali das pessoas que não moravam aqui, mas se dedicaram de corpo e alma, igual a você, que fez um belo trabalho, diga-se de passagem. E esse reconhecimento ele tem que ser feito sempre, porque todos que passaram aqui mudaram nossas vidas, mas mudaram no sentido para melhor, porque a gente evoluiu como ser humano, como cidadão, entendeu? A gente passou a ver as coisas com mais clareza. E agora você faça suas considerações finais para a gente encerrar a entrevista. Eu só quero fazer um breve é, relato mesmo, né? Que na 2012, como eu falei, nós estávamos passando por uma certa turbulência dentro da Defensoria e do Núcleo de Terras. Naquele momento, o defensor-geral, que estava à frente você deve lembrar, não dava um apoio ao núcleo, e especialmente a mim, que representava um projeto de núcleo que era diferente do que ele pensava. Então, assim, eu ia muitas vezes, não sei se você lembra, mas acho que você deve lembrar, eu ia muitas vezes no início com o meu carro, eu ia dirigindo para Indiana, então conhecia até os caminhos, né? Parava ali. E realmente a Indiana foi uma comunidade que marcou também, como a gente fala, nós podemos marcar vocês, mas vocês marcaram também a gente, né? Marcaram a mim. Então, eu lembro das vezes que eu fui à comunidade dirigindo meu próprio carro, porque na época o defensor não dava carro para a gente ir. Sábado, a gente passava sábado, às vezes fazia reunião à noite, né, Marcelo? Lá para juntar as famílias, para conversar. E foi um processo muito bonito. Eu tenho muito, como eu falei, eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter conhecido vocês. É uma comunidade que eu sempre vou guardar no meu coração e tenho a certeza, como você falou, humildemente contribuir, né, e marquei a vida de vocês, vocês também contribuíram e marcaram a minha vida. É porque é isso que faz. O mais bonito é que vocês não se limitaram a vocês, né? Vocês continuam, não todo mundo, claro, mas as lideranças que ficaram ali continuam contribuindo para outras comunidades, esse autoconhecimento, essa autoestima, essa defesa do direito à cidade, do direito de cidadania, ser repassado para os outros, né? Para dizer assim, lutar e resistir vale a pena. Olhem o exemplo da Indiana, né? Que bonito. Então, parabéns a vocês, Marcelo e todos os companheiros e companheiras que estão aí junto desse projeto, e que vocês continuem dando esse exemplo lindo de que lutar e resistir quando a luta é justa e quando o direito é digno, vale muito a pena. E a Indiana está de parabéns, a comunidade indiana está de parabéns. Parabéns e parabéns a você, Marcelo.